E aí depois das publicações vem o presídio, e o presídio foram 290 dias, que pareceram 290 anos, né? E em seguida me levaram para a prisão, de forma arbitrária, porque até hoje não se sabe por que eu fiquei preso. Foram 10 meses de angústia, quase perdi a minha família nesse período todo. Minha mãe, com 84 anos, toda semana fazia esse caminhar, esse martírio para ver o filho, e não entendendo o motivo da prisão. Eu não matei ninguém em fevereiro. Eu não roubei ninguém em fevereiro. Na verdade, eu não cometi crime algum em fevereiro. Tanto que não existe fundamentação no mandado de prisão, que me manteve 290 dias preso, sem condenar, sem mostrar nada. Em nenhum momento, nenhum deles veio me dar uma voz de prisão com um documento escrito, porque é o certo que a gente aprende. Quando a gente vai cumprir um mandado de prisão, a gente tem que mostrar o documento e informar que os direitos daquele que vai ser retido serão mantidos e tudo mais. Não aconteceu isso. Existem diversas filmagens que comprovam, tanto filmagens feitas pelo próprio pessoal da corregedoria, quanto das câmeras de segurança do município de Vila Velha, quanto do posto de gasolina, mostram que em nenhum momento eu esbocei qualquer tipo de reação. Depois das publicações, 7 horas da manhã, ouço o Coronel Marinho me chamando ao portão da minha casa. E quando chego lá, eu vejo os papéis, vejo 5 viaturas, vejo viatura camuflada do BME, arma longa. E aquilo chamou atenção, né? Tem algum terrorista escondido na minha casa e eu não estou sabendo. E aí eu vejo todo aquele aparato que, posteriormente, o Coronel Marinho disse que viu vídeos no meu Facebook em que parecia que eu ia me suicidar, mas eu não entendo como uma arma longa do BME vai evitar meu suicídio. E foi com muita dificuldade que eu enfrentei esses 10 meses, porque eu não conseguia entender o motivo da minha prisão. A todo momento inventava-se alguma coisa. Chegou um momento, inclusive, de barrarem minha esposa. Isso aconteceu no sábado, sendo que a minha soltura se daria na segunda-feira pela manhã. E eu não sabia disso, mas a administração do presídio sabia. Nesse dia, ele tinha uma lista de quem podia entrar e quem não podia entrar no presídio. E eu não sabia disso. E o nome da minha esposa não constava nessa lista. E ele simplesmente barrou. Mas nós já tínhamos feito o requerimento desde o começo. Ela tinha carteira. Cada familiar que entra no presídio tem que ter uma carteira, dizendo, tem um número, a identificação e qual preso vai visitar. E inexplicavelmente ela foi barrada. Naquele momento eu perdi a cabeça, quando eu vi, já tinha algum tempo que eu não via, 7 dias que eu não via minha esposa. Confesso que eu perdi a cabeça, né? E esses 290 dias foram 290 dias de provocação. Foram 290 dias que tentavam a todo custo me incitar ao suicídio, tentavam a todo custo me incitar ao cometimento de crime, tentavam me provocar para ver se eu agredia alguém lá dentro. Porque foi, segundo ele, segundo a defesa, provocado por um dos sargentos lá dentro a perder de fato a cabeça. E realmente o fato foi muito estranho e esse próprio sargento já foi objeto de representação por essa defesa e fatos outros. Então a gente acredita seriamente de que ele foi levado ao extremo, ele foi injustamente provocado até ser dominado por uma violenta emoção e aí causar o dano, como de fato já até confessou que foi ele mesmo o causador daquele dano. E aí, enquanto eu estou preso, as coisas não acontecem só comigo lá dentro, mas acontecem lá fora também, né? A gente viu lá, eu vi, a minha família sofre muito comigo, e a gente percebe que quando a minha família no dia 22 de janeiro, no meu aniversário, vai à porta do quartel do Comando Geral protestar, né, com um bolo de aniversário, convoca-se toda a unidade especializada, colocar pessoas com arma longa, viaturas camufladas, um efetivo de inúmeras pessoas para poder conter 2 mulheres, a minha mãe e a minha irmã. Então, a gente percebe a desproporcionalidade do Estado. Domingo fui receber minha esposa e meus filhos, meus 3 filhos, e a minha filha mais nova veio correndo para perto de mim, abraçou. Ela trouxe para mim um livro de fotos da escola naval, que eu tinha guardado, né? Ela trouxe para mim, olha, trouxe um livro para você ler, mas era só de foto. E ela chegou para mim e falou assim, eu tenho um negócio também que vai te ajudar.
Me ajudar como? Espera um pouquinho que eu vou te dar. Aí, nesse meio tempo a gente já estava dentro da cela já. Ela foi na cozinha e pegou uma colher e me entregou. Falei assim, ó, isso aqui é para você fugir daqui da cadeia. Eu sei que você não está bem. Ah, meu Deus, não teve jeito. Todo mundo se abraçou e começou a chorar. Durante a prisão, quando eles começavam a querer encostar a mão em mim, Quando eles começavam a querer encostar a mão em mim, eu conseguia fuga pedindo internação médica. Calma, vai chegar seu tempo. Isso é uma prisão política. A equipe de guarda ela é composta pelo efetivo da corregedoria. Então eu entrei lá como o inimigo da corregedoria. Esse era o bordão que tinha sobre mim. E aí foi bem difícil. Foram 290 dias que pareciam que não ia acabar. Cada audiência que era adiada, o coração acelerava. E não era aquele dia, não era aquele dia. Eu via minha família sofrendo comigo. E, enfim, foi bem difícil. Na véspera de Natal, eles me soltaram. Mas não foi nada da auditoria militar, não. Foi por um pedido da justiça. Um juiz entendeu que a nossa prisão era injusta e nós fomos colocados em liberdade. Mas foi o período de maior angústia da minha vida. Eu não aconselho prisão para ninguém, principalmente quando ela é injusta. Porque nós conseguimos comprovar que há muitas falhas, há falhas gritantes na justiça capixaba, quando há uma subordinação bem visível de um órgão que poderia ser independente, né, que é um órgão que a justiça capixaba, ela tem isenção quando ela não se mistura com o poder executivo. Aí eu tiro o chapéu e parabenizo. Mas quando ela se mistura com o poder executivo, aí a justiça não acontece. Capitão Assunção, ele é acusado em múltiplos processos e em múltiplos núcleos. Eu lembro que no início falávamos de que tinha o núcleo das mulheres, da organização criminosa, enfim. O Capitão Assunção está tanto lá quanto cá. Ele tem um formidável poder de estar em todos ele os lugares ao mesmo tempo. Ele cambia, e é muito interessante falar disso porque Capitão Assunção representa a derrocada de duas premissas conflitantes. Em fevereiro, ou havia uma organização criminosa na frente do batalhão proibindo, ou existia uma tropa amotinada. Não dá para você ter as duas realidades na mesma dimensão, a menos que você fosse o Capitão Assunção, que você cambia de lá para cá, meio que um personagem etéreo, né? Mas essa verdade não se sustenta no plano físico. O Ministério Público GAECO fala, nós tínhamos uma organização criminosa fechando os batalhões. O Ministério Público Militar fala, não, nós tínhamos uma tropa insubordinada, amotinada. Eu estou ansioso para saber qual é o desfecho, né? A gente precisa de uma realidade, né, a respeito disso. O Capitão Assunção, por estar tanto lá quanto cá, ele tem esse siglo. Ficou 10 meses preso. Um absurdo a prisão do Capitão Assunção, porque ele era da reserva remunerada, ele já era à época. E uma lei, a 7425 de 88, aliás, 86, perdão, me foge o número, ela garante ao militar da reserva a expressão de suas opiniões políticas, etc. E ao Capitão Assunção não foi dada a benesse dessa lei, choveu o processo por manifestação política em cima dele. E eu tinha o direito de falar porque eu sou policial da reserva remunerada. A lei me determina isso, me faculta isso. Eu posso fazer a minha manifestação desde que ela não ofenda a honra ou o pudor de ninguém. Eu saí completamente destruído do presídio. Saí com 15 quilos a menos do que entrei, com a minha família completamente abalada. Eu era um policial jovem, inquieto, né, espiritualmente inquieto, com suas ideias, com a vontade de se expressar, e essa expressão ela não foi tolerada pela vida militar, né? O que é um absurdo. Você olha hoje na sociedade pós-88, que garante uma livre manifestação do pensamento, você imaginar que você tem uma pessoa imune à crítica, né? Não é nem o objeto do que você quer expressar que é o problema. O problema é você atingir um superior. Essa pessoa ela é superior, mas superior em quê? Ela não tem mais dignidade ou menos dignidade que outra pessoa, não. E essa discussão, felizmente, né, eu digo felizmente porque já há
uma demanda para se discutir isso no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, e o caso Nero vai ser de fato emblemático para a gente levar essa discussão para a Corte Constitucional, dizer qual é o limite tolerável da manifestação de pensamento do militar, considerando que limitá-lo de alguma maneira, sobretudo com relação a críticas a superiores, é imunizar esses superiores a críticas. Eu não sei se isso é deletério, até que ponto isso é deletério para a hierarquia e disciplina.